Bom dia, tudo bem? Estou me preparando, né, para daqui a pouco, às 9 horas. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? É, Tinara, está conseguindo me ouvir? Tudo sim. Você tá me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Tinara? Ah, legal. Tá muito baixo, tá bom o som ou não? Me diz aí, por gentileza. Tinara, você está conseguindo me ouvir? Tá bom o som? Ah, tá, beleza, então. É porque eu não estou utilizando o fone, certo? Ó, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vindos. Daqui a pouco, 9 horas, estou iniciando sobre a vida de Pitágoras. Até que, enfim, né? É, Espero que vocês gostem. É de coração, né? Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco iniciaremos sobre a vida de Pitágoras. Eu só estou realmente dando uma iniciada para ver se o som está ótimo, se vocês estão conseguindo me ouvir. As pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Fique à vontade. Se sintam à vontade, tá bom? Tô indo Tô indo em seu vídeo, amigo. Ok, beleza. Fique à vontade, tá, Tinara? Muito obrigado. Vocês estão chegando. Espero que a imagem esteja boa. Ah, eu acho que agora. Deixa eu ver. Aqui. Isso. Aqui. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tudo bem? Seja bem-vindo. Gachas. Gachas. Deixa eu ver a parte. Acho que eu tenho que ir aqui. Eita, eu saí. Não era pra ter saído. Davi, seja bem-vindo. Conectando. Isso. Ai, beleza, conectou. É que eu tô conectando o meu WhatsApp no. Agora não. Isso. Para que eu possa ler algumas frases, né? Que durante a live, vou estar lendo para vocês verem o quanto é legal a vida, né? De Pitágoras. Assim, muitos acham que a matemática ela é só simplesmente números, né? Sim, é números, que é só realmente cálculos e etc. Mas a matemática também eu quero mostrar para vocês por meio dessas lives, né? Que a matemática também é algo que sim, simples, né? Não é um bicho de sete cabeças. A matemática também ela pode ser agradável. Ela não é somente cálculos, né? Tá? E eu só dando uma introdução, né, do que é a matemática. Muitos gostam, outros não gostam, mas, enfim, eu quero mostrar para vocês por meio dessas lives que a matemática, ela é agradável. Ela pode sim ser agradável, tá bom? Gente, eu vou só
verificar aqui o negócio que eu tenho que... Aí, vamos ver. Ah, sim. Aí depois eu posso mudar pra cá. Sim. Eu estou mexendo no meu WhatsApp, no meu Note, né? Coloquei alguns, não slides, né? Eu não vou passar aqui os slides, mas vou ler, né, algumas frases que é muito importante, muito legal mesmo. Gente, as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Vamos ver se eu consigo colocar uma... Deixa eu ver aqui, vou clicar aqui. Tópicos, configuração do administrador, moderadores, contas bloqueadas. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui eu posso estar enviando. E aqui, aprimorar efeitos. É aqui mesmo. Vamos ver, tópicos. Tá. Agora eu vou lá no comédia. O que é isso aqui? Não. Não, 4. Esse aqui, fundos. Aqui. Isso. Isso, agora sim. Agora sim. Ficou de ponta cabeça. Vai ficar assim. Porque assim é bem melhor para eu deixar o celular. Não tenho como deixar o celular em pé. Deixa eu ver se tem como. Aqui. Não. Aqui. Não, deixa eu ver aqui. Isso. Aqui. Isso. Opa. Aqui. Aí. Não, mas aí eu tenho que aparecer, né? Aqui. Pitágoras. Minha cabeça. Deixa eu ver. Pitágoras. Isso. Aqui. Vamos ver se dá para colocar. Deixa eu ver. Tópicos. Pegar vídeo. Girar a câmera. Legal. Vamos ver aqui. Vamos ver se deu certo. Não? Não deu certo não. Peraí. Opa, eu sumi. Peraí, eu tenho que voltar agora. Voltei. Ai, caraca. Peraí, agora. Vamos ver aqui, configurações. Comentários, filtro de palavras, voltar aqui. Isso.
que é aqui? Noite da batalha. Solar virar congelar depois do pousar. Cada lado você pode pousar até 3. Entendi.
Isso. Bom, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Já estamos a 10 minutos do início. Vão entrando, vão ficando à vontade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma live sobre a vida. Nessa live é a vida de Pitágoras, como segue a imagem ao fundo, né? Eu vou falar um pouquinho só sobre a vida dele daqui a 10 minutos, né? Agora são 8h51, né? Em alguns lugares é 9h51. Bom, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade, compartilhem, comentem, qualquer dúvida podem perguntar, ou melhor, né, deixa nos comentários as dúvidas que depois eu posso até fazer uma live extra para poder fazer, né, uma live de tirar dúvidas, né, se houverem dúvidas. Fiquem à vontade, vão entrando, vão ficando à vontade, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vão entrando, fiquem à vontade. Vocês podem clicar, né? Dar as curtidas aí na tela. Fiquem à vontade. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Daqui a pouco iniciaremos, né, a live sobre a vida de Pitágoras. Vou, assim, dar uma pincelada, né? Porque é muita coisa, é muita... Na verdade, dizem, né, os historiadores que ele não deixou livros. E alguns dizem até que são lendas, né? Então, lenda significa que são fatos que alguns acreditam, outros não, né? Mas, enfim, vou aqui trazer algumas informações. Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Um ótimo dia a todos, a todas. Vão entrando, vão aí se acomodando. Papelzinho, não posso colocar o papel no meio, né? Olha aí. Eu tentei procurar aqui um meio, né, de poder, como se diz, colocar música, mas eu não consegui. Tem como colocar música? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Vou falar sobre Pitágoras, como na tela verde aí. Pitágoras, vida de Pitágoras. Esperar mais um pouco para iniciar. A hora marcada é às 9 horas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade. Vão se acomodando. Se vocês puderem compartilhar a live com seus amigos, amigas, tiverem algumas dúvidas. Era bom se pudesse colocar uma musiquinha, né, de fundo, mas eu procurei aqui e não tem, né, nenhuma opção para colocar música. Até seria interessante. Da próxima eu vou ver se eu consigo eu mesmo colocar um sonzinho de fundo, né, para ficar legal. Eu não sei como que faz, algumas pessoas colocam, eu não sei como que faz para colocar aqui efeitos, mas aqui é só, acho que só efeitos, né, como no caso a tela verde.
Bom, gente, daqui 5 minutos vou iniciar falar sobre a vida de Pitágoras, o digníssimo Pitágoras. Eu, sinceramente, sou suspeito, né, para falar sobre ele, mas vamos aqui. Gente, ó, qualquer dúvida, tá? Pode perguntar nos comentários. Se caso eu não conseguir responder na live, tá? Vou estar lendo cada comentário, cada dúvida e possivelmente estar respondendo numa próxima live sobre as dúvidas e perguntas, né? Questionamentos também, estou aberto a questionamentos, tá? Podem questionar, podem perguntar. Lógico que durante a live, possivelmente eu não consiga responder os questionamentos, as dúvidas, mas eu prometo que depois, após a live, eu vou estar respondendo se houver questionamentos, dúvidas, tá? Aqui é só uma pincelada mesmo sobre a vida de Pitágoras. Muitos falam assim, matemática é só cálculo, só fórmulas, só números, é só coisa, né, difícil. Mas eu quero, por meio dessa live, gente, mostrar que é possível sim a gente aprender a matemática de forma agradável, de forma divertida, de forma assim gostosa, de um bate-papo como esse, como uma live. É possível a gente aprender brincando, certo? A aprender assim de uma forma divertida, gostosa. E porque muitos, né, acham assim, a matemática é aquela coisa fechada, chata, não dá pra gente bater um papo, conversar. E eu quero, por meio dessas lives, mostrar que é possível sim a gente conversar, bater um papo, aprender e trocar informações, trocar ideias. Tio, seja bem-vindo, seja bem-vindo, fique à vontade. Quem está entrando na live, fique à vontade. Quem está compartilhando, fique à vontade. Então é isso, pessoal. Daqui alguns minutinhos já vou iniciar sobre a vida de Pitágoras, dizer algumas informações, né? E, assim, se caso vocês tiverem, novamente repito, dúvidas, questionamentos, sugestões, podem deixar nos comentários, no direct, né? Tem como deixar... deixa eu ver, você que está online, vocês que estão online, estão me ouvindo bem? Tá perfeito o som? Tá legal? Estão me ouvindo? Estão conseguindo compreender? Porque assim, eu não estou conseguindo me ouvir, mas se vocês puderem sinalizar aí se estão me ouvindo, se o som tá legal, a imagem. Assim, eu deixei assim, invertido, porque eu estou colocando o meu celular também para carregar, né, a bateria. Para caso durante, né, eu estiver falando, não cair a live. Por isso que está deitado, meu celular está deitado, por isso que ele está assim. Certo, gente? Fiquem bem-vindos, sejam bem-vindos, fiquem bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade, compartilhem, curtem, comentem. Estou aberto a sugestões. Bom, vou me apresentando, já falta 1 minuto. Sou o professor Grayson, sou formado em matemática, sou especialista em neuropsicopedagogia. E mais para frente estou num processo, né? Logo vou ser um mestrando em educação matemática. Certo, gente? Bom, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Já vamos iniciando a essa live. Gente, vamos falar sobre a vida de Pitágoras. Pitágoras, ele nasceu em 580 anos antes de Cristo, certo? E morreu por volta do ano 497 antes de Cristo. Então,
aproximadamente mais de 60 anos ele viveu, certo? Ele era um filósofo, tá? Considerado um dos fundadores da matemática. Pitágoras é considerado como um dos fundadores da matemática. E ele está envolvido em muitas lendas, né? E assim, não tem deixado nenhuma obra escrita. Não tem, os historiadores dizem que não tem nenhuma obra escrita, né? Então, por isso, assim, o que se sabe sobre Pitágoras é por meio de muitos outros historiadores, tá, gente? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Estou falando sobre a vida de Pitágoras. Segundo a lenda sobre Pitágoras, ele nasceu na ilha de Samos, e fica na região da Ásia Menor, certo? E ele é considerado também um filósofo feminista. Olha que interessante. Por que um filósofo feminista? Ele, naquela época, ele criou a escola de Pitágoras. E essa escola era considerada como seita. E aí ele considerava, naquela época, né, assim, as mulheres não eram bem vistas, né? E ele, nessa escola dele, ele realmente aceitava as mulheres. Olha só que legal. E nessa cidade de Samos, ele também veio a morrer nessa mesma cidade, certo, gente? Ele visitou alguns santuários gregos e egípcios no Egito. Que mais também? Principais obras que ele realmente está envolvido, né? Pitágoras está envolvido com os estudos das relações abstratas envolvendo números. Olha só que legal. Também ele está envolvido na questão, olha só, de números amigáveis. O que são números amigáveis? São dois números que se dizem amigáveis, né? Se cada um deles é igual à soma dos divisores próprios do outro. Olha que legal. E também todo mundo conhece o Teorema de Pitágoras, que é o quê? Que é um triângulo retângulo. Que nesse triângulo retângulo tem o cateto e a hipotenusa, os dois catetos e a hipotenusa. Então, ele é considerado, né, as principais obras dele essas aí. Ele também, as importantes descobertas atribuídas a ele é sobre aritmética pitagórica, descoberta de grandezas irracionais, identidades algébricas, resoluções geométricas e equações quadráticas e também transformações de áreas. Olha só que legal. Também, gente, olha só, Pitágoras é considerado como filósofo, matemático, astrônomo e também músico grego. Olha que interessante, ele também é considerado como músico. Para quem não está entrando agora, ele nasceu na ilha de Samos, no ano aproximadamente 570 anos antes de Cristo, e morreu provavelmente por volta de 460 anos antes de Cristo. Ele passou a maior parte da vida dele na antiga região da Magna Grécia, que é atual, conhecido como atual território italiano. Olha que interessante. E ele fundou, como eu disse anteriormente, a escola filosófica. O que é essa escola filosófica? Ele tratava de alguns assuntos. Olha os assuntos que ele tratava. Ele tratava filosofia, astronomia, geometria e música. Olha que interessante. Nessa escola, gente, ele tratava de assuntos acerca de filosofias, astronomias, geometria e música. E como eu disse para vocês, essa escola era considerada
como uma seita. O que é seita, gente? Alguém de vocês sabe o que é seita? Seita, eu busquei informações sobre seita. Seita é quando você, por exemplo, eu como professor de matemática, eu instituo hoje uma escola Shokimá. Ou seja, Shokimá, sabedoria divina, certo? E como muitos não conhecem essa minha teoria, né, a teoria da escola de Shokimá, eu vou considerar como o quê? Muitos vão considerar como seita, que são conhecimentos que somente adquiridos nessa escola Shokimá, que então, fazendo essa comparação com a escola de Pitágoras. Então essa escola de Pitágoras era conhecida, né, como uma seita, que angariava fiéis na sua doutrina, né, que é conhecida como pitagorismo. Olha só que legal, pitagorismo. Gente, ele é falado, certo? Como tem uma certa distância daquela época que viveu Pitágoras na nossa época, é uma distância histórica assim bem extensa, né? Bem que separa muito, né? Muito tempo. Então, como eu disse para vocês, alguns considera a história dele, a vida dele, como são lendas, né? Não, são fatos considerados como lendas. E para ser considerado como fatos históricos, né? Alguns consideram como fatos históricos por alguns outros filósofos, certo? Exemplo de alguns filósofos que falavam sobre ele, que realmente tem livros, né, escritas, né, que falam dele, por meio de quais são os filósofos que falam dele. É o Heródoto, Xenófanes e Aristóteles. Aristóteles também é um matemático famoso hoje, que muitos conhecem, né, Aristóteles, que falava, se vocês forem buscar nas escritas de Aristóteles, ele fala muito sobre Pitágoras. E ele ficou bastante conhecido fundindo, né, falando sobre filosofia, astronomia, geometria, como eu disse, e música. Gente, falando sobre isso, na música, olha que interessante, foi um objeto de estudo por esse pensador, Pitágoras. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu a escala de tons musicais. Olha que legal! Pitágoras descobriu a escala de tons musicais. Quem entende de música sabe o que eu estou falando, que é diferente da que é utilizada até então. Olha só, gente, ele calculou a diferença existente entre as notas musicais. Quais são as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E ele estudou, olha só que legal, ele calculou a diferença entre essas notas, entre o Dó, o Ré, entre o Ré, o Mi, entre o Mi, o Fá, entre o Fá, o Sol, entre o Sol, o Lá, entre o Lá, o Si, e aí sucessivamente, certo? Olha que legal. E mais pra frente eu vou dizer sobre a música, um fato legal, que eu falei assim, gente, eu não acredito, Pitágoras, considerado somente como o criador do Teorema de Pitágoras, né? Essa escola pitagórica era o quê? Era considerada, como eu disse para vocês anteriormente, como seita. Seita é quando uma escola, um instituto, ou até mesmo uma igreja é considerado como um fato. São fatos, assim, para eles é conhecido como um fato. É verdade, aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali realmente nós acreditamos. Mas outras pessoas que discordam deles, e essas pessoas que discordam deles, os considera como seita. Por quê? Porque não eram informações, conhecimentos
que todos acreditavam naquela época. Por isso, até então, considerado como a seita, a escola pitagórica. Gente, uma pessoa, um integrante que realmente a lenda diz é sobre Hipaso. Hipaso de Metaponto. Nossa, é complicado o nomezinho dele, né? Mas eu vou dizer novamente. O Hipaso de Metaponto, ele teria sido excomungado dessa seita, da escola pitagórica. Por que que ele foi expulso, né? Excomungado? Ah, tudo bem? Bom Bom dia. dia, Como é o seu nome, por gentileza? é Fran, e você? Grayson. Estou falando um pouco da vida de Pitágoras. É muito bom. Sim. Então, aí eu parei na parte que fala sobre a escola pitagórica. Você sabia da existência dessa escola pitagórica? Como é? Escola pitagórica. Você sabia da existência dessa escola? Já ouvi falar. Então, nessa escola era, olha só, como eu disse anteriormente, não sei se você está acompanhando desde o início, Não, lá eles estudavam sobre filosofia, sobre astronomia, geometria e até mesmo música. Você acredita? não era? Sim. Muitos, assim, falar, Pitágoras só fala sobre o teorema de Pitágoras, né? É somente um matemático. E eu Uhum. estou mostrando para vocês que não é somente um matemático. Ele era um filósofo, um astrônomo, eu disse aqui anteriormente, ó, além de matemático, filósofo, matemático, né, astrônomo e músico. E um músico grego, por sinal. E eu estou falando da música. A importância dele na música como eu disse aqui, ele descobriu, ele calculou entre as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele calculou a diferença, uma diferença entre essas distâncias, entendeu? E, por exemplo, quando nas escalas, né, das notas musicais, ele descobriu tons, assim, como eu posso dizer? Uma diferença entre as escalas. Ele descobriu que números. Existe, por exemplo, quando uma pessoa vai aprender, por exemplo, bateria, você vê que ela vai contando, né? Um, Vai. dois, um, dois, um, dois. É basicamente essa noção, exemplificando, certo? E eu achei muito interessante porque eu como professor de matemática, confesso, eu não sabia dessa existência de Pitágoras, dessa interferência, dessa influência de Pitágoras na música. Que às vezes a gente fala assim, matemático é só aquele que calcula, aquele que sabe a matemática de cabeça e é somente isso. Ou é um louco. Ou é um louco. E, oi? Verdade. Né? Você tem alguma pergunta antes de eu continuar Não, aqui? Você quer dizer alguma coisa? Então, continuando, ele também, ele fez, quer dizer, ele participou não, ele foi também muito importante na filosofia, você acredita? Na filosofia, o que ele descobriu na filosofia? Ele descobriu que o universo ele era composto, né, por, como se diz? Ele atribuiu a números a criação do universo. Interessante, né? E sabe ah, qual número? Sabe qual número que ele atribuiu à origem do universo? Você tem alguma ideia? não, qual? O número um. Interessante, né? Aí você Muito. fala assim, poxa, peraí, por que o número um? Porque o número um é o que a gente começa a contar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e aí vai. Então, ele fez essa comparação. Por isso que eu vejo que muitos naquela época o consideravam como um louco, como
uma religião de seita. Peraí. Aê, coloquei aqui para a nossa batalha aqui, enquanto eu falo sobre Pitágoras. Então, assim, ele era considerado como um fanático, né? Um religioso. Ele falava, nossa, como que ele é louco, atribuir a origem da matemática com números. É basicamente loucura, né? E uma outra Verdade. coisa... Oi? Verdade. E uma outra coisa que eu não sabia sobre Pitágoras é que ele acreditava em reencarnação, você acredita? Uhum. E o que seria essa reencarnação? Seria a transmigração de corpos. Interessante, né? Ele acreditava nisso. Então, ele reunia não somente conhecimentos matemáticos, como outros conhecimentos. Por isso que também o povo daquela época o considerava como louco. Falava, como assim? Ele fica acreditando em fatos, fazendo comparação que o universo foi iniciado por números, e ele acredita que em transmigração... e um fato interessante, voltando, o Hipaso de Metaponto, ele foi excomungado. Por quê? Porque ele descobriu os números irracionais, esse Hipaso. E os pitagóricos, eles não acreditavam ainda na existência desses números irracionais. Interessante, né? É como se eu e você, vamos supor, algo que você gosta, algo que você fala assim, isso aqui eu gosto demais, gosto de ler, gosto de estudar, gosto de fazer. O que basicamente você gosta de fazer? Eu? Isso. Eu gosto muito de... Como é que se diz? De sair para curtir, né? Uma fazendinha, uma cavalgada. Olha aí. Já pensou? Ó, olha que interessante. Vamos supor que você, hoje em dia, você monta essa religião sua, né? Fazendo essa comparação. É uma religião que você gosta de cavalgar, gosta de sair, gosta de se divertir. Só que outras pessoas não gostam. E aí há tipo assim, por exemplo, o Grayson, que entra na sua religião, na sua seita, e fala assim, eu gosto só de música. Aí eu descubro que a música é interessante na diversão, para se divertir. E aí, eu sou excomungado da sua escola, porque você só acredita que a sua diversão é só cavalgar, sair. E eu falo, não, eu gosto da diversão música. É basicamente fazendo essa comparação, né, sobre Hipaso. Hipaso, ele foi considerado o quê? Um cara louco. Como assim você está descobrindo números irracionais? A gente só acredita em números racionais. O que é números racionais? É aquilo que você percebe, é perceptível, vamos dizer. Ou seja, exemplo, os números naturais. Os números naturais são o quê? 1, 2, 3, 4. Por isso que ele atribuiu a origem do universo ao número 1, que é o início. Certo? Isso. O que mais? Olha só que interessante. Lembra que eu falei da música? Na música, lembra que eu falei que ele descobriu uma diferença entre os tons? Uhum. Olha só, ele fez as relações entre tons, semitons e outros elementos. Olá, tudo bem? Outros elementos musicais. Ou seja, ele conseguiu fazer medir, né? Essas medidas. Uhum. E classificou por números. Por isso que a música, alguns músicos sustentam até hoje essa ideia, que a música é considerado como matemática, né? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha só, foi Pitágoras que iniciou essa ideia. E olha só que mais interessante. Ele descobriu uma nova escala. Que o quê? Como eu falei para você, ele diferenciava
ele criou o quê? Um instrumento chamado monocordo, uma corda só, né? Quem é músico sabe explicar melhor do que eu sobre isso. E aqui, ó, olha só. Sabe quais são os instrumentos que ele criou? O monocordo, e que influenciou a criação de outros instrumentos modernos, como o violão e o piano. Piano. Violão e piano. Eu não acreditei. Eu falei assim, gente, como pode? Ele era só considerado como o criador do teorema, né? Que é o que? É a relação matemática entre a hipotenusa e a soma dos catetos. Ó, você ganhou. Você ganhou. E não é, sabe, não é só o teorema de Pitágoras. É também o que ele influenciou na música, na filosofia. E olha só que interessante. Ele influenciou a muitos historiadores, a muitos filósofos. Galileu, Giordano, Isaac Newton, Leibniz, Kepler. Ele influenciou esses filósofos, certo? Gente, ele, além de influenciar esses filósofos, ele influenciou os matemáticos e os cientistas, que ainda estudam ele e as suas teorias. Certo, gente? Olha só, umas frases que eu achei muito interessante, que eu vou dizer para vocês, que eu falei assim, gente, ele é demais. Essas frases aqui, ó. Só um instantinho. Ai. Nossa, travou aqui. Eu quero mostrar para vocês algumas frases, só para fechar. Umas frases assim que eu lendo, eu falei assim, poxa, que interessante. Eu não sabia que Pitágoras, durante a trajetória dele, aqui, né, quando ele estava vivo, e na sua escola, gente, travou as frases. Vamos ver se eu consigo. Pois é, eu não consegui colocar as frases ali. Sinceramente, não. Agora saiu ali. Vamos ver. Mas eu tenho algo aqui, ó, interessante, que eu achei muito interessante. Ele é considerado, como eu disse anteriormente no início, como o pai da matemática. Agora sim. Aí, acho que agora eu vou conseguir colocar. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Realmente só uma pincelada mesmo sobre a vida dele, da importância dele, né? Ele, além de ser considerado como um matemático só, ele não era considerado, né, somente como matemático, mas como um astrônomo, como um músico, e como um matemático, como eu disse. Agora sim, olha só que legal. Na escola pitagórica, discutia-se inúmeros assuntos tais como política. Ele falava sobre política, ciência, ética, e não apenas matemática, como eu disse anteriormente, né? Muitos acreditam, até hoje, que ele só fala sobre teorema de Pitágoras, que é o quê? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Muitos conhecem só sobre isso, mas não. Ele discutia na escola pitagórica sobre política, ciência, ética, e também vale destacar que ele tem a fundamental importância na matemática que nós conhecemos hoje, certo? Olha só,
E qual que é essa importância? Além desse feito, esse filósofo, o que ele ajudava? O que ele descobriu? Ele fez várias descobertas, gente, na música, como eu disse anteriormente, naquela escala dos tons. Ele foi, assim, ele incentivou a criação do violão e do piano, certo? E ele também tem um papel fundamental na medicina, na astronomia. Olha só, a maior parte dos conhecimentos que a humanidade hoje tem é sobre o quê? Que ele relatava sobre o que? Ele foi dito por meio de vários filósofos. Aristóteles. Esse Aristóteles relatou vários ensinamentos, porque o Aristóteles ele admirava Pitágoras, porque Pitágoras, para a época dele, ele foi muito revolucionário, né? Que mais? Nesse contexto, outros nomes importantes a passar os conhecimentos pitagóricos adiante foram Platão, Genofanes e Heródoto. Olha só que legal, só para encerrar, para fechar essa live, vou dizer algumas frases, né? Olha que legal, só para deixar vocês pensar um pouquinho sobre essas frases. A primeira frase diz assim: eduque as crianças e não será necessário punir os homens. Outra frase interessante que ele também deixou: a melhor maneira que o homem tem para se aperfeiçoar é aproximando-se de Deus. Olha que legal essa frase. A melhor maneira que o homem tem para se aperfeiçoar é aproximando-se de Deus. Olha só, sabe quem disse essa frase? Pitágoras. Outra frase importante: todas as coisas são números. Lembra que eu disse anteriormente que na escola pitagórica eles estudavam a origem do universo? E ele atribuiu a essa origem ao número 1. Então, ele atribuiu à origem do universo o número 1. Por isso que ele resume uma das teorias dele em o quê? Dizer que todas as coisas são números. Então, essa escola, a escola pitagórica, atribuía que tudo é números. Tudo é números. David, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Outra frase importantíssima é o que? O número é a lei do universo. É o que eu digo, gente. O número é importantíssimo. É importantíssimo. Tudo envolve números. Na medicina, na música, como eu disse. Que mais? No direito também, né? Na economia tem números. Que mais? É assim, até na língua portuguesa tem números. Uai, como assim números na língua portuguesa? Uai, como que você diz, como você escreve o número 1? Como que você escreve o número 2? No fonema, né? Para dizer o número 1, o número 2, o número 3 e assim sucessivamente. Gente, eu não vou entrar no mérito das outras, nas outras áreas, né? Mas é basicamente isso. A matemática, eu vejo que realmente concordo com Pitágoras. Atribuir que todas as coisas são números. Todas as coisas são números. Nunca se esqueçam disso. E o número é a lei do universo, né? Uai, existe uma origem, existe o meio e existe o fim. Ou seja, nessa teoria existe o quê? A teoria dos números, né? Que quem realmente estuda matemática percebe isso. Olha a outra frase importantíssima. O universo é uma harmonia de contrários. A evolução é a lei da vida. O número é a lei do universo. E a unidade é a lei de Deus. Olha que legal. Outra frase legal que eu falei, poxa, eu não acredito que ele escreveu isso. E ele escreveu: a matemática é o alfabeto
com o qual Deus escreveu o universo. Por isso que ele atribuiu a origem do universo ao número 1. Legal, né? Outra frase também eu deixo para vocês é a seguinte: observa o teu culto à família e cumpre os teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. Gente, é filósofo mesmo esse homem, né? Olha que interessante essa frase, eu vou ler novamente. Observa o teu culto à família e cumpre os teus deveres para com teu pai, tua mãe e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisarás castigar os homens. Interessante, né? Outra frase importantíssima desse filósofo é o quê? O filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Gente, que tremendo isso! Ele mesmo sendo filósofo, ele não atribuía a importância do filósofo. Ele só dizia que o filósofo não é dono da verdade, nem detém a verdade, né? Nem detém o conhecimento do mundo. Ele apenas é uma pessoa que é amiga do saber. Olha que profunda essa mensagem. Eu sou apaixonado por Pitágoras, gente. Esse homem aqui, ó, ele dizia isso. Ele é amigo, ele dizia que é amigo do saber. Gente, com a sabedoria a gente vai muito longe, muito longe. Olha a última frase que eu me apaixonei. Os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Olha que profundo, né? Ele atribuía que os animais também dividem conosco ao quê? O privilégio de ter uma alma. Alma vivente, né? Então, gente, essa foi uma live pincelada, né, da vida de Pitágoras. Lógico que muitos atribuem a vida dele somente ao conhecimento matemático. E não. Eu repito dizer que Pitágoras, ele era, além de matemático, o quê? Filósofo, astrônomo e músico. E na música, ele criou o violão e o piano. Se eu estiver errado, se algum músico estiver ouvir que eu falei sobre isso e quiser realmente confirmar ou contrariar essa afirmação, fique à vontade, certo? David, obrigado por sua presença, amigo, certo? Muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos. Olha, espero realmente que tenham gostado. Se tem algum questionamento, alguma pergunta, gente, podem ficar à vontade, me perguntam, questione, certo? Gente, olha, tem alguma pergunta? Alguém quer entrar? David, você quer entrar na live? Deixa eu ver, deixa eu convidar aqui. Aqui, eu acho que é aqui, né? Adicionar convidados. Convidar. Convidando você para entrar na live. Pra gente terminar aqui e bater um papo. E para você dizer sobre o seu projeto. Né? Eu falei para você que você poderia falar sobre o seu projeto. Pode ficar à vontade. Gente, então foi isso. A vida de Pitágoras. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. David, te convidei para você participar da live. Pode ficar à vontade, amigo. Gente, olha só. Se alguém não tiver algum questionamento, alguma pergunta, essa foi a vida de Pitágoras. Eu vou agora para a próxima live, certo? Na concorrência. Também tem um perfil lá. Vocês aproveitem as próximas, tá? Muito obrigado, gratidão. E aí, David,
Tudo bem? Beleza, tudo bem, meu amigo. E aí, tudo bem? Como que você tá? Como que foi o dia de hoje? Bem, foi bem, graças a Deus. Acordei quase na Então, amigo. estante. Hã? Acordei quase na estante. Acordei, voltei a dormir Não, e acordei tranquilo. quase na É, estante. ó, final de semana é pra gente descansar mesmo, né? Durante segunda a sexta-feira, a gente, ó, na correria. Aí, final de semana é pra descansar mesmo. Verdade. Então, amigo, eu dei uma pincelada sobre a vida dele. Aí teve uma participante que entrou e a gente batalhou durante, eu estava dizendo sobre a vida. É basicamente isso. É só para realmente mostrar que a matemática ela não é só números. E Pitágoras é basicamente isso. Eu quero mostrar isso, que a matemática não bitolar só em números, só em cálculos, só naquela coisa monótona. Matemática é agradável. Matemática a gente pode, num um bate-papo como esse, falar abertamente, jogando. Por isso que eu te falei da educação inclusiva. Na educação inclusiva é falado muito isso. O lúdico. O lúdico é você ensinar de forma brincando. E Sim, verdade. alguns até jogam, usam jogos Verdade. para você ensinar. E é interessante Verdade. que eu estou estudando, pesquisando sobre isso, sobre o lúdico, sobre uma forma divertida, uma forma diferente para você passar um conhecimento exato, que até então era Verdade. conhecido como algo muito monótono, como muito chato, difícil. E a matemática É não é difícil. verdade. Amigo, agradeço por sua participação, a participação de todos. Eu vou naquela próxima live lá, tá? Porque Ah, já certo. encerrou, era só 30 minutos nessa live. 30 minutos. Mas sempre Passei assim, do. você começou no horário de 9 horas, foi? Foi 10 minutos antes. Ah, tá. Tá, mas Essa é a é minha sempre assim segunda, mesmo. essa é a minha Quando a segunda gente. live em prol assim, do meu projeto, né? Que é passar a matemática de uma forma gostosa, divertida. A pessoa entra, pergunta se ela quiser, como fala? É muito massa. Compartilha, curte, Isso aí. certo? Então tá. Isso Eu aí. agradeço por sua presença, brigadão. Vou lá na outra agora para fazer a live. Espero você nas próximas, tá? Você vai na outra plataforma, né? Vou. Eu tô até É isso aí. atrasado. É isso aí. Abraços, Tá amigo. bom, meu amigo. Um abraço. Até mais. Isso aí. Gente, brigadão. Então, isso foi um pouco da vida de Pitágoras, tá? Agradeço a presença de todos e espero que vocês participem, dê sugestões nas próximas, tá? E eu tô aqui aberto para quem tiver algumas perguntas sobre outros assuntos da matemática, outros conteúdos, podem ficar à vontade, tá? Podem me perguntar. E eu vou estar agora, próximas lives, eu vou estar fazendo frequentemente, tá bom? E de uma forma mais tranquila, não somente com um assunto, né, programado, mas vou estar explicando alguns conteúdos matemáticos, algumas coisas, e também alguns questionamentos que alguém vier a trazer. Agora eu vou para a próxima live. Beijão, abraços e até mais, pessoal. Tchau, tchau.